Boa tarde, galera. Hoje, 19 de abril, dia do índio. Índio que é apito. Brincadeira. Mas a gente vai começar com a releitura do texto Comunicação, do Luiz Veríssimo, página 42 e 43. E depois a gente vai falar sobre linguagem e construção do texto. E vocês vão começar na página 46, lendo esse conteúdo. Porque a gente vai ver o que é uma crônica, né? No caso, é uma crônica narrativa. E quem participa? Tem os personagens. O que acontece é a ação ou o enredo da história. Onde acontece? No espaço. Nesse caso, o espaço qual é? Né? Uma loja, né? Quem conta a história? O narrador, que também pode ser o narrador personagem. Como é uma conversa entre duas pessoas, né? O texto, comunicação, então o narrador são os próprios personagens. E quando a ação acontece? O tempo, né? Então foi um dia, né? Não tem dizendo o dia exato, mas foi um dia, né? Já passou, já aconteceu, foi no passado. Então, a crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com a pessoa no dia a dia. Então, a crônica, ela pode acontecer, né? Pode acontecer desse vendedor louco entrar numa loja e não saber o que quer comprar, o nome do objeto. Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes. A sequência dessas partes forma o enredo, né, da história. Então, primeiro tem a situação inicial, onde o personagem chega na loja para comprar. Tem a complicação ou desequilíbrio da história, que é quando, né, o personagem comprador não sabe dizer o que é que ele quer comprar, né? Então, é uma complicação. Depois tem o clímax, né, ou o momento de tensão que acontece na história. Nesse caso, a nossa história é quando o comprador se irrita, né, quer até chamar o gerente, né, já que o vendedor não consegue identificar o que ele quer comprar. E depois tem o desfecho, né, o final da história, quando finalmente o vendedor entende o que é que esse comprador quer levar, né? E aí vocês vão fazer a atividade na página 47. Depois ele vai falar sobre a fala, né, na história, a conversa na história, a fala dos personagens. E aí vocês vão ver que enquanto o comprador ele tem uma linguagem bem informal, né, fala algumas gírias, ele repete algumas palavras, né, e o vendedor já é uma linguagem mais formal, né? Ele fala cavalheiro, senhor, etc, né? Então, vocês vão responder a atividade da página 47 até a 50, tá bom? Depois a gente vai para matemática. Na matemática, a gente vai falar sobre medidas de tempo. E o que é medidas de tempo? Ó, a hora, a meia hora. Aí a gente vai falar também até de 1/4 de hora. O que é 1/4 de hora? Então, a hora tem quantos minutos? 60. A meia hora? 30 minutos. E 1/4 de hora? Ou seja, 60 dividido por 4. Então, vai dar 15 minutos. Então, ele vai falar nesses 3 intervalos de tempo. A hora, a meia hora e 1/4 de hora, que nesse caso é 15 minutos. Começando pelo primeiro problema, né? A problematização. O time Pavão Cinza está jogando contra o Galo Branco. O jogo deveria ter começado às 19 horas. Que nesse caso, 19 horas é que horas? 7 horas da noite. Mas o início atrasou 30 minutos. Veja abaixo a narração de um momento do jogo e em seguida responda as questões. Gol! Edinho do Galo Branco faz o primeiro gol da partida aos 30 minutos do primeiro tempo do jogo. Aí ele dá mais uma dica. Uma partida de futebol é dividida em 2 tempos de 45 minutos cada um.
com um intervalo de 15 minutos entre eles. Então, esse 15 minutos é o quê? Um quarto de uma hora. Então, ele vai fazer aí o questionamento, né? E vocês têm que responder. Mas muito facinho, né, meus amores? Se a partida era para começar às 19 horas, só começou 19h30 minutos. E o gol foi dado 30 minutos depois de começar a partida, né? Então, vocês estão fazendo as continhas. Lembrando novamente, uma hora equivale a 60 minutos. Meia hora, metade de 60 é quanto? 30 minutos. E um quarto de uma hora, que corresponde a 60 dividido por 4, também meia hora dividido por 2. Se meia hora é 30, um quarto de hora é 15 minutos, ok? Depois, fotos das atividades para te corrigir. Beijos!